Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et torato, baruch atah Adonai noten hatorah. Amém. Livro Levítico, Parashá Vaikra, primeira porção do livro. E chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho, fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, de gado, macho, sem defeito, oferecerá à entrada da tenda da reunião, ou oferecerá por sua vontade diante do Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. E degolará o novilho diante do Eterno, e oferecerão os filhos de Arão, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião. E esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços, e porão os filhos de Arão, o sacerdote, o fogo sobre o altar, e porão a lenha em ordem sobre o fogo. E porão em ordem os filhos de Arão, os sacerdotes, os pedaços, a cabeça e o sebo, sobre a lenha, que estará sobre o fogo em cima do altar. E suas entranhas e suas pernas lavarão com água, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E se do rebanho é seu sacrifício, dos carneiros ou das cabras, para oferta de elevação, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar, ao norte, diante do Eterno. E espalharão os filhos de Arão, os sacerdotes, seu sangue sobre o altar ao redor. E o cortará em seus pedaços, sua cabeça e seu sebo, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar. E as entranhas e as pernas lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo e o fará queimar no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E se a oferta de elevação de ave é o seu sacrifício ao Eterno, das rolas ou dos pombinhos, oferecerá seu sacrifício. E o sacerdote o oferecerá no altar, e destroncará a cabeça e o fará queimar no altar, e será derramado seu sangue sobre a parede do altar, e tirará seu papo, intestino, e o jogará perto do altar ao oriente, no lugar das cinzas. E o rasgará pelas asas, mas não o dividirá. E o sacerdote o fará queimar no altar, sobre a lenha que está acima do fogo. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E quando uma alma oferecer uma ablação, minhá, ao Eterno, de flor de farinha de trigo será a sua oferta. E deitará sobre ela azeite e porá sobre uma parte incenso. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes,
E tirará o sacerdote dali um punho cheio da flor de farinha de trigo e do azeite, menos do incenso, e a fará queimar o sacerdote o incenso como memorial no altar. É uma oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E os remanescentes da oblação será para Arão e para seus filhos. Santidade de santidade das ofertas queimadas ao Eterno. E quando ofereceres uma oblação cozida no forno, ela será de flor de farinha, de trigo, tortas ázimas amassadas em azeite e bolinhos ázimos envoltos no azeite. E se tua oferta for ablação feita na assadeira, de flor de farinha de trigo, amassada em azeite, sem fermento, será. Parti-la-ás em pedaços e deitarás sobre ela azeite, ela é uma oblação. E se oblação de panela é tua oferta, de flor de farinha de trigo com azeite será feita. E trarás ao Eterno a oblação que será feita disso. E a apresentará o ofertante ao sacerdote, o qual a fará chegar ao altar. E separará o sacerdote da oblação o punhado da oferta memorial e a fará queimar no altar. É uma oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E o restante da oblação será para Arão e para seus filhos. É santidade de santidade das ofertas queimadas para o Eterno. Nenhuma oblação que oferecerdes ao Eterno será preparada com fermento, porque não fareis queimar fermento algum, ou mel algum, como oferta queimada ao Eterno. Porém, como oferta de primícias, oferecê-los-ei ao Eterno, mas ao altar não serão oferecidos, para serem aceitos com agrado. E toda a tua oferta de oblação temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto de teu Deus em tua oblação. Em todos os teus sacrifícios oferecerás sal. E quando ofereceres oblação de primícias ao Eterno, será a cevada temporã, secada no fogo, moída, verde e estando ainda com a casca. Assim oferecerás a oblação de suas primícias, e deitarás sobre ela azeite, e porás sobre ela incenso. Ela é uma oblação, e o sacerdote fará queimar o punhado da oferta, memorial do que foi moído, e de seu azeite, com todos os incensos. É uma oferta queimada diante do Eterno. E se sacrifício de pazes, Shelamim, é sua oferta, e se for de gado, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá diante do Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará à entrada da tenda na reunião. E espalharão os filhos de Arão, os sacerdotes, o sangue sobre o altar em redor, e oferecerá dos sacrifícios de pazes, como oferta queimada ao Eterno, o sebo que cobre as entranhas e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligado a ele, mas sem tirar nada dos rins, assim o tirará. E os queimarão os filhos de Arão no altar, após queimar a oferta de elevação, que é oferecida sobre as lenhas que estão no fogo. É um sacrifício queimado, aceito com agrado pelo Eterno. E se do rebanho for sua oferta, como sacrifício de pazes ao Eterno, macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer cordeiro por sua oferta, o oferecerá diante do Eterno.
e porá a sua mão sobre a cabeça do seu sacrifício e o degolará diante da tenda da reunião. E espalharão os filhos de Arão o sangue sobre o altar em redor, e oferecerá do sacrifício de pazes, em oferta queimada, diante do Eterno, seu sebo, a cauda inteira que tirará da raiz, da espinha dorsal, e o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles, e sobre as ilhargas, e o diafragma com uma pequena parte do fígado que está ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará, e o queimará o sacerdote no altar. É o alimento do fogo, oferecido em nome do Eterno. E se uma cabra for o seu sacrifício, a oferecerá diante do Eterno, e porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da reunião. Espalharão os filhos de Arão o seu sangue sobre o altar ao redor, e oferecerá dela o seu sacrifício como oferta queimada ao Eterno. O sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles, e sobre as ilhargas, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligado a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará. E os queimará o sacerdote no altar. É o alimento do fogo oferecido ao monte do Eterno, para ser aceito com agrado. Todo o sebo é para ser oferecido ao Eterno. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações em todas as vossas moradas. Nenhum sebo e nenhum sangue comereis. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno, que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá pelo pecado que fez um novilho sem defeito ao Eterno, como expiação, ratat, e trará o novilho à porta da tenda da reunião diante do Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará diante do Eterno. E tomará o sacerdote ungido do sangue do novilho e o trará à tenda da reunião. E molhará o sacerdote o seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória da santidade. E porá o sacerdote do sangue sobre os chifres do altar, do incenso das especiarias, diante do Eterno, o qual está a tenda da reunião. E todo o sangue do novilho verterá na base do altar da oferta de elevação que está à entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de partido, o sebo que cobre as entranhas e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas, e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligado a ele, sem tirar nada dos rins. Assim o tirará, como foi tirado do boi do sacrifício de pazes, e o fará queimar o sacerdote sobre o altar da oferta de elevação. E o couro do novilho e toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas e suas entranhas e o seu excremento, todo o novilho levará para fora do acampamento, a um lugar puro onde se deita a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. No lugar onde se deita a cinza será queimado. E se o senado da congregação de Israel pecar por ignorância e for oculto
o caso aos olhos da Assembleia e fizerem um dos preceitos do Eterno naqueles que não se devem fazer, e se tornarem culpados, quando for conhecido o pecado que cometeram, oferecerá à Assembleia um novilho por expiação e o trarão diante da tenda da reunião. E porão os anciãos da congregação suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Eterno e degolarão o novilho diante do Eterno. E trará o sacerdote ungido do sangue do novilho à tenda da reunião. E molhará o sacerdote seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória. E do mesmo sangue porá sobre os chifres do altar que está diante do Eterno, na tenda da reunião, e todo o sangue verterá na base do altar da oferta de elevação que está à porta da tenda da reunião. E todo o sebo separará dele e fará queimar no altar, e fará ao novilho como fez ao novilho como fez com o novilho do sacrifício de pecado. Assim fará com este e expiará por eles o sacerdote, e eles serão perdoados. E levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou ao primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o príncipe da nação pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, seu Deus, naquele que não se deve fazer, por erro, e se tornar culpado, se lhe for conhecido depois do pecado que cometeu, trará por seus sacrifícios um cabrito, macho e sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do cabrito e degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado, e tomará o sacrifício do sangue do sacrifício de pecado com o seu dedo e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e seu sangue verterá na base do altar da oferta de elevação, e todo o seu sebo fará queimar sobre o altar, como são queimadas as partes do sacrifício de pazes. E o sacerdote expiará por ele o seu pecado e lhe será perdoado. E se uma alma do povo da terra pecar por erro, por fazer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer, e se tornar culpado, se lhe for conhecido depois do pecado que cometeu, trará um sacrifício, uma cabrita, sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porás sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e degolará o sacrifício de pecado no mesmo lugar da oferta de elevação, e tomará o sacerdote do seu sangue com o dedo e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e todo o seu sebo tirará como foi tirado o sebo do sacrifício de pazes, e o fará queimar o sacerdote no altar para ser aceito com agrado perante o Eterno. E o sacerdote expiará por ele e ele será perdoado. E se de cordeiro for o seu sacrifício de pecado, fêmea sem defeito trará. E porás sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado e o degolará por oferta pelo pecado no lugar em que se degola a oferta de elevação. E tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo e porás sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e todo o seu sebo tirará como foi tirado o sebo e as demais partes do cordeiro do sacrifício de pazes. E os farás queimar o sacerdote no altar sobre o fogo aceso, em nome do Eterno, e o sacerdote expiará por ele pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. E quando alguma alma pecar
sobre o juramento, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, se não o denunciar, levará o seu pecado. Ou se alguma alma tocar em alguma coisa impura, ou em cadáver de animal impuro, em cadáver de quadrúpede impuro, ou em cadáver de réptil impuro, e se essa impureza lhe for oculta e se tornar culpado, ou quando tocar em impureza do homem, seja qual for a impureza com que o homem se faz impuro, e ele for oculto que estava impuro e o souber depois e se tornar culpado, ou quando alguma alma jurar, pronunciando com os lábios fazer mal ou bem a si mesmo, seja o que for que pronuncie como juramento, e lhe for oculto, e o souber depois que foi culpado de uma destas coisas. E quando for culpado de uma destas coisas, confessará aquilo que pecou, trará como sacrifício racham ao Eterno, pelo pecado que cometeu do rebanho, uma ovelha ou uma cabrita, como sacrifício de pecado, e o sacerdote fará expiar por ele do seu pecado. E se as suas posses não lhe permitirem trazer uma ovelha ou uma cabrita, trará pelo delito que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Eterno, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é por sacrifício de pecado, e destroncará a sua cabeça pela nuca, porém não o separará, e aspergirá com o sangue do sacrifício de pecado, sobre as paredes do altar. E o resto do sangue será espremido na base do altar, ele é um sacrifício de pecado. E o segundo fará uma oferta de elevação conforme o ordenado. E o sacerdote expiará por ele do pecado que cometeu e lhe será perdoado. E se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como sacrifício por aquilo que pecou a 10ª parte de uma efá de flor de farinha de trigo por oferta de pecado. Não porá sobre ela azeite e nem porá sobre ela incenso, pois ela é oferta de expiação. E a trará ao sacerdote, e tomará dela o sacerdote seu punho cheio como oferta memorial, e a fará queimar no altar sobre o fogo aceso em nome do Eterno. Ela é uma oferta de expiação. E expiará por ele o sacerdote como uma destas ofertas, pelo pecado que cometeu. Ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como sua parte de oblação. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: se uma alma profanar alguma coisa sagrada e pecar por erro nas santidades do Eterno, trará por seu delito ao Eterno do rebanho um carneiro sem defeito, do valor de 2 siclos de prata, segundo o ciclo da santidade, por sacrifício de delito, e pagará o valor da coisa sagrada pela qual pecou, acrescendo a 5ª parte, e o dará ao sacerdote, e ao sacerdote expiará por ele com o carneiro do delito, e lhe será perdoado. E se alguma alma pecar e fizer um dos preceitos ao Eterno, daqueles que não se devem fazer, e não souber, e for culpado, então levará a sua iniquidade. E trará do rebanho um carneiro sem defeito, ao valor de 2 siclos, por sacrifício de delito, ao sacerdote, e expiará por ele o sacerdote pelo erro que cometeu sem saber, e lhe será perdoado. Ela é uma oferta de delito, certamente se tornou culpado perante o Eterno. E falou o Eterno a Moshe, dizendo:
Quando alguma alma pecar e fizer falsidade contra o Eterno e negar ao seu companheiro a coisa que lhe foi entregue sob custódia, ou um empréstimo em dinheiro, ou roubou, ou extorquiu o seu companheiro, ou encontrou uma coisa perdida e negou e jurou em falso, se fizer alguma de todas estas coisas que fazem o homem pecar, e será que quando pecar e se achar culpado, devolverá o que roubou, o que extorquiu, a coisa que lhe foi entregue sob custódia, ou a coisa perdida que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou em falso, pagá-lo-á por inteiro, e a isso acrescentará a quinta parte, a quem pertencer, o dará no dia em que ele se confessar culpado. E como oferta de delito, trará ao Eterno um carneiro, sem defeito, do rebanho, no valor de 2 siclos, por oferta de delito ao sacerdote. E expiará por ele o sacerdote diante do Eterno, e lhe será perdoado em qualquer uma de todas estas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torato Torah emet v'hayeh olam atah betocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah.